Feng Shui é uma técnica chinesa milenar, mas que ainda desperta muito a curiosidade das pessoas. Por isso, fomos até o escritório do consultor Cláudio Osório para que ele nos explique um pouco mais de como funciona todo esse processo de harmonização dos ambientes. Confiram! Cláudio, Feng Shui já tem uma tradição de 4.000 anos, é uma técnica chinesa super famosa em todo o mundo e que sugere que cada ambiente tem uma vibração, uma energia própria. Como é que é feito esse estudo? Bem, na origem o Feng Shui surgiu com o objetivo de analisar a natureza, analisar as melhores formas de obter um bom rendimento da agricultura. E depois foram se inserindo mais estudos em cima dele, a fim de que os poderosos, ou seja, o imperador, tivesse também prosperidade dentro do seu palácio. Então, essa questão de saber exatamente qual é o tipo de energia e vibração que cada ambiente tem, parte daí. Saber como que a natureza, como que a terra influencia sobre o imóvel. Essa é a base do Feng Shui. E cada avaliação que tu faz em determinado ambiente é diferente, varia de pessoa para pessoa, de casa para casa. Essa é a grande diferença do autêntico Feng Shui tradicional chinês. Tá? Existem várias escolas e o Feng Shui tradicional ele leva em consideração o direcionamento geográfico da casa, quem são seus ocupantes, qual é o formato que a casa possui, aonde que ela está localizada, o que tem ao redor da casa, ou seja, é um projeto diferente de uma casa para outra. Inclusive, o Feng Shui tradicional ele é regulamentado pelo governo imperial da China e aonde a gente faz essas avaliações é quando vai fazer, chega numa casa, vai ver a direção geográfica, tudo isso é regulamentado, tudo isso é feito de uma forma que cada projeto seja diferente um do outro. É um pouco essa questão da energia que faz com que a gente se sinta melhor em certos ambientes, em outros não? Sabe, aquela sensação que tu chega numa casa e, eu tô em casa, né? Ou então tu chega num lugar, começa a dar dor de cabeça, começa a pesar os olhos. O que acontece é que o nosso corpo tem condições, sim, de absorver o local e saber, aqui tá bom pra ti ou aqui não tá. Então a gente que não sabe fazer essa leitura. Então o objetivo do Feng Shui é esse, é chegar num lugar e te sentir em casa, te sentir à vontade, né? Sentir isso assim logo de entrada. Para fazer o trabalho também são levados em consideração os 5 elementos da astrologia chinesa. Nos explica como é que funciona isso. Na verdade o que acontece é o seguinte, quando os chineses eles começam a fazer a avaliação do que é energia, é uma concepção bem diferente do que nós temos aqui. A gente fala energia, acha que é coisa esotérica. Para os chineses, energia é o que está presente, é estática, é como a vida se desenvolve. Então, para cada movimento da energia, eles deram um nome. Por exemplo, um movimento de energia que se consegue driblar os obstáculos, eles atribuíram o nome de água. A energia, quando ela se movimenta verticalmente, em formas pontiagudas, eles deram o nome de fogo, ou seja, fazendo uma atribuição ao que é o elemento em si. Então a gente chama de 5 elementos, na verdade são 5 movimentos de energia, né? Onde a gente vai falar da água, do fogo, da terra, do metal e da madeira. Essa combinação aplicada na decoração de uma casa é a forma que a gente usa para fazer dar certo o projeto Feng Shui. Tem também a questão das cores, né? Certas cores não devem ser usadas em alguns ambientes. Como é que funciona essa questão? Isso é uma coisa que é até bom o pessoal não confundir cromoterapia com Feng Shui. O uso das cores é completamente diferente. No Feng Shui, o que a gente vai fazer é o seguinte, depois de fazer todo o projeto, de fazer toda uma linha de cálculos que são necessários, eu vou saber na casa onde é que é o melhor lugar para ter elemento madeira, ou para ter elemento água, para ter elemento fogo. Então, o que eu posso fazer? Digamos que eu tenho que colocar madeira numa sala. Tá? Se eu não posso colocar ali plantas, eu posso colocar formatos que lembrem o elemento, ou então eu posso trabalhar nas cores, que seriam os tons de verde. Então é nessa hora que eu vou fazer o uso das cores. É lógico que sempre tem que ter o bom senso. Por exemplo, se no quarto tem que colocar elemento fogo, eu não vou pintar uma parede de vermelho porque a pessoa não vai mais conseguir dormir direito. Então essas considerações têm que ser feitas. Então eu vou usar outros recursos para que eu consiga fazer esse equilíbrio. E o Feng Shui, então, ele chega a ser um complemento para a arquitetura, então, para o trabalho arquitetônico? Sem dúvida. Hoje, inclusive, a gente promove seguidamente um curso pelo Instituto Brasileiro de Feng Shui voltado para arquitetos, decoradores, designers, para que eles possam enriquecer o trabalho deles, até porque a maioria das pessoas hoje quer bem-estar dentro de casa. Né? Então, quando você consegue fazer um projeto de arquitetura ou de decoração e ter o Feng Shui inserido nesse projeto, isso é fantástico, né? Você consegue fazer uma coisa que não é somente bonita, é bonita e também traz um resultado harmonioso para dentro do ambiente. Nos mostra então um pouquinho dos projetos que tu tens aqui, um pouco da aplicabilidade do Feng Shui. Normalmente, quando a gente vai fazer um projeto Feng Shui, a gente tem que analisar o seguinte: a gente sempre imagina como é que a energia vai se deslocar dentro desse ambiente.
Então, quando a gente pega para analisar uma planta, a gente tem que saber qual é o caminho que essa energia percorreu lá dentro e quais são os obstáculos que ela encontra. Então, nessa parte, a gente vai saber onde é que é melhor de colocar, posicionar a cama, para que a pessoa que esteja dormindo consiga observar a janela e a porta, ou seja, ele está num ponto de poder, ele tem controle sobre todas as entradas do quarto. Né? Na hora que vai colocar uma sala, colocar o sofá de forma que ele receba bem as pessoas. Na hora que vai produzir a cozinha, dá uma noção de que o fogão é o mais importante, que a pessoa que está cozinhando é quem coordena a cozinha naquele momento. Então, esse é o princípio básico, ver o formato e ver como que a gente vai disponibilizar os móveis dentro do ambiente. Depois disso, sim, aí parte para aquela questão de saber onde é que a gente vai colocar determinados elementos de decoração. Aqui eu tenho algumas imagens de alguns ambientes que aparece o Feng Shui aplicado, né? Então, por exemplo, você vê esse quarto, é um quarto de casal, onde nesta casa era necessário que se desse um destaque ao elemento fogo e ao elemento terra. Então, o que a gente faz? Como a gente não vai pintar uma parede de um quarto de vermelho, como eu falei antes até, o que a gente vai colocar? Vamos fazer então, aplicar na decoração, trocar o jogo de lençol, botar uma cor vermelha, mas que não seja uma coisa que fique fixa no quarto. Então aqui neste caso foi aplicada uma cor um pouco mais escura na parede para fazer uma coisa moderna, equilibrando sempre os elementos de decoração que tem nos dois lados, né, da cabeceira. Esse é um exemplo de aplicação do Feng Shui na decoração. Tá? A mesma coisa que na hora que você vai desenhar uma cozinha, por exemplo, vai fazer um projeto onde você tem que destacar na cozinha o elemento madeira. Então não é só um móvel feito em madeira, mas você também coloca plantas junto, vai destacar a cor, tons de verde no projeto. Então o Feng Shui se presta a fazer essa análise e aplicar ela diretamente no projeto de decoração. Para as pessoas também que estão em casa saberem qual é a tua formação. Bom, eu estudo cultura oriental já faz cerca de 17 anos. Trabalho com Feng Shui já há uns 10 anos. Posso dizer que fui um dos pioneiros aqui em Santa Maria, depois saí da cidade e retornei. Eu sou especialista hoje na escola Qin Li. Feng Shui tem várias escolas. A escola Qin Li é que analisa a forma das coisas, e também nas escolas mais aprofundadas, que a gente chama de Xuan Kong, que também é subdividida em várias escolas, nas escolas mais aprofundadas de Xuan Kong, sendo representante do Instituto Brasileiro de Feng Shui, que tem sede no Rio de Janeiro, aqui para o sul do país.